Bhaktya vihina yaparadha lakshaya kshitasya kamadi parangamadhi kripamai tvam sharanam prabhuna vinde namaste charanaravindyam vinde namaste charanaravindyam vinde namaste charanaravindyam Vajami radham aravinda netam smarami radham madhura smitasyam Vadami radham karuna bharadram tato mamanyasti patirna kapi Jai Shri Radhe. Então, pela graça de Guru e Gauranga, continuamos hoje a leitura do belíssimo Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, traduzido e comentado por nosso amado e eterno Gurudeva, Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, Gopinathacharya estava tendo um debate, vamos dizer assim, com Sarvabhauma Bhattacharya. Porque Sarvabhauma Bhattacharya, sendo um Mayavadi e tendo por muitos e muitos anos vivido na sanga de sannyasis Mayavadis e servido sannyasis Mayavadis, ele tinha uma visão deturpada da personalidade suprema. Então aqui a gente leu até o verso 84, não foi? Então agora nós vamos ler os versos 85 e 86. O Senhor leu aquele verso Vedais Vidyo, era 84 e estava no 84 aqui para mim, que eu deixei marcado no meu Shri Chaitanya Charitamrita. Athapi Tedeva Padam Bujadvaya Prasada Leshanu Grihita Evahi Janati Tatnam Bhagavan Mahimno Achanya Ekopi Tiram Vitingvam. Meu Senhor, se alguém é favorecido por indício ligeiro que seja da misericórdia de teus pés de lótus, pode compreender a grandeza de tua personalidade. Mas aqueles que especulam a fim de compreender a suprema personalidade de Deus são incapazes de conhecer-te, muito embora continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Então isso a gente leu sim, né, o 84, e no comentário no significado de Prabhupada ele cita o verso Vedais Chasya Vayaham Eva Vedya, certo? E aqui no versos 85 a 86 ele vai Yadyapi Jagat Guru Tumi Shastra Gyanavan Pritiviti Nahi Pandita Tomara Saman Ishvarera Kripaleshan Nahi Katomate Ataiva Ishvara Tata Napare Janiti. Então Gopinathacharya dirigiu-se a Sarvabhauma Bhattacharya. És um grande erudito e mestre de muitos discípulos. Na verdade, não há na terra nenhum outro acadêmico igual a ti. Não obstante, por não teres sequer uma gota da misericórdia do Senhor, não podes compreendê-lo, muito embora ele esteja presente em tua casa. Acho que a gente leu isso também, não? Tomara Mahika Dosha Shastri Kohe Panditi Adya Ishvara Tattva Gyana Kabunahi. Não é por tua culpa, mas pelo veredito das Escrituras. Não podes entender a suprema personalidade de Deus simplesmente por erudição. Interessante, né? Não é por tua culpa, mas este é o veredito das Escrituras. Não podes entender a suprema personalidade de Deus simplesmente pela erudição. Prabhupada diz, este verso é muito importante. Nem mesmo grandes eruditos podem entender Krishna, todavia ousam fazer comentários sobre Bhagavad Gita. Embora ler o Bhagavad Gita signifique compreender Krishna, sabemos do caso de muitos eruditos que fazem asneiras ao tentarem compreender Krishna. Muitos trechos da literatura védica confirmam a afirmação de Gopinathacharya, como por exemplo Katha Upanishad 1, 2, 23. Nayam Atma Pravachanena Labhyo Namedhaya na Bahuna Shutena Yam Evaisha Vinute Tena Labhyais Tasyaisha Yatma Vivinute Tanum Swam.
Aqui Prabhupada não colocou a tradução. Nayam Atma Pravachanena Vlabhyo na Medhaya na Bahuna Shutena Yam Evaisha Vinute Tena Labhyas Tasyaisha Atma Vivinute Tanum Swam. Mas em seguida ele vai citar outro verso da mesma Upanishad. Sim, ele vai comentar, em seguida ele vai comentar o conteúdo dos dois versos. Naisha Takena Matir Apaneya Proktanyenaiva Sugyanaya Prestha Yantum Apasatya Ditir Vatasi Twadrin Nobhuyam Atiketa Prastha. O fato é que não se pode alcançar a suprema personalidade de Deus, a super-alma, simplesmente por explanações, lógica e erudição acadêmica. Ninguém pode entendê-lo valendo-se apenas de sua massa cinzenta. Nem mesmo estudando toda a literatura védica pode alguém entender o Senhor Supremo. Contudo, se somos levemente favorecidos pela misericórdia do Senhor, e se o Senhor fica satisfeito conosco, podemos compreendê-lo. Mas quem são os candidatos elegíveis para receber a misericórdia do Senhor? Resposta categórica: somente os devotos. Eles são os únicos que podem entender o que é a suprema personalidade de Deus. O Senhor revela-se ao devoto sincero ao comprazer-se com o serviço dele. Swayam eva spuratyada atashi Krishna namadi nabhaved grahyam indriyai sevanmukhi hijivado swayam eva spuratyada. Então, o seva, né? O seva que os devotos prestam aos pés de lótus de Krishna é este seva que satisfaz o coração de Krishna, e assim ele se revela ao seu devoto. Não se deve tentar entender o Senhor simplesmente apoiando-se nas afirmações dos Vedas, nem tampouco tentar inutilmente depreciar essas afirmações através de lógica e razão. Então, duas coisas. Uma delas é a gente apoiar o nosso caminho de Bhakti simplesmente em Jnanam, né? Afirmação dos Vedas, Veda Shastra, né? E o outro engodo, o outro erro é tentar inutilmente depreciar as afirmações dos Vedas através da lógica e da razão. Como você vai encontrar na Índia, você vai encontrar inúmeros panditas que pregam, na verdade, contra os vereditos categóricos do Shastra, né? Por serem eruditos, eles ficam com o ego deles um tanto ou quanto inchadinho, e por isso eles têm a ousadia, a coragem de desafiar, de contrariar o veredito do Shastra, que não é diferente de Krishna. Mas esse Shastra, ele só vai se revelar para aquele que o ouve da boca de lótus de um Vaishnava puro e que serve a esse Vaishnava puro, né? Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyaninas tattva darshana, né? Só pela misericórdia de Tattva Darshi, daquele Vaishnava Mahabhagavat, que é vidente da verdade. Sarvabhama corre, acharya corre, savadhane, tomate ishvara kripa ite kripamani. Aí Sarvabhama Acharya, ele responde a Gopinath Acharya, que até onde eu me lembre é cunhado dele. Meu caro Gopinath Acharya, por favor, cunhado não, genro dele. Meu caro Gopinath Acharya, por favor, fala com muito cuidado. Que prova tens de teres recebido a misericórdia do Senhor? Então, algo sutil aqui, porque se Gopinath Acharya está falando que ele não recebeu a misericórdia, né, que ele não é o objeto da misericórdia de Krishna, né? Ele fala aqui, não obstante, por não teres sequer uma gota da misericórdia do Senhor, não podes compreender. Então ele está fazendo uma afirmação arriscada, na verdade, né? E aí o Bhattacharya, que é um grande erudito, ele chega e fala, que prova tens de teres recebido a misericórdia do Senhor? Acharya corre,
Vastu Vishaya Hoya Vastu Jnana Vastu Tata Jnana Hoya Kripate Pramana. Aí ele, Gopinatacharya respondeu super na mosca, ele fala assim, o conhecimento do Summum Bonum, a verdade absoluta é a evidência da misericórdia do Senhor Supremo. Se você conhece o Summum Bonum. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, diz Prabhupada, informou a seu cunhado, perdão, é cunhado, não é genro. Enfim, porque Gopinatacharya é casado com a irmã de Sarvabhauma Bhattacharya. Então, Sarvabhauma Bhattacharya informou a seu cunhado Gopinatacharya, pode ser que a Suprema Personalidade de Deus não me tenha mostrado a sua misericórdia, mas que prova tens de que ele a mostrou a ti? Faze-me o favor de esclarecer isto. Em resposta, Gopinatacharya disse que o Summum Bonum, a verdade absoluta, e suas diferentes potências são idênticos. Portanto, pode-se compreender a substância da verdade absoluta pela manifestação de suas diferentes Shaktis, potências. O Summum Bonum inclui todas as potências em uma unidade. A verdade absoluta combinada com diferentes características é a substância original, Vastu, Parasya, Shakti, Vividhaiva, Shuyate. Assim, os Vedas afirmam que a verdade absoluta tem diferentes potências. Quem entende as características das potências da verdade absoluta, toma conhecimento da verdade absoluta. Também na plataforma material pode-se compreender a substância pela manifestação dos seus sintomas. Por exemplo, quando há calor, subentende-se que há fogo. Percebe-se o calor do fogo diretamente. O fogo não pode estar visível. Perdão, o fogo pode não estar visível, mas pode-se saber que há fogo sentindo o calor. Do mesmo modo, caso alguém possa perceber as características da verdade absoluta, podemos ter certeza de que ele entendeu a substância da verdade absoluta pela misericórdia do Senhor, que é a própria verdade absoluta. Bhagavad Gita diz, Naham Prakasha Sarvasha. A Suprema Personalidade de Deus reserva-se o direito de não se expor. Naham Prakasha Sarvasya. Naham Prakasha, Krishna está dizendo, Naham, eu não me manifesto Prakasha a todos, Sarvasya. Sevanmukhi Hridivado Swayameva Spuratada. O Senhor revela-se ao devoto ao comprazer-se plenamente com o serviço do devoto. Assim, não se pode compreender o Senhor Supremo sem sua misericórdia. Não se pode entender a verdade absoluta por meio da especulação. Esta é a conclusão da Gita. Inhara Sharire Saba Ishvara Lakshana Maha Prema Vestumi Panyacha Darshana. Gopinatacharya prosseguiu. Viste os sintomas da Suprema Personalidade de Deus no corpo de Shri Chaitanya Mahaprabhu enquanto ele esteve absorto em êxtase. Tabuta Ishvara Gyana Nahoya Tomara Ishvarera Maya Ei Bali Vyavahara. A despeito de teres percebido diretamente os sintomas do Senhor Supremo no corpo de Shri Chaitanya Mahaprabhu, não podes compreendê-lo. Comumente chama-se isto de ilusão. Gopinatacharya é bom de argumento, né? Gopinatacharya chama atenção para o fato de que Sarvabhauma Bhattacharya já percebera os incomuns sintomas de êxtase no corpo de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Esses incomuns sintomas de amor estático indicavam a pessoa suprema, mas a despeito de ter visto todos esses sintomas, o Bhattacharya não pôde entender a natureza transcendental do Senhor. Ele considerava que os passatempos do Senhor eram mundanos. Com certeza, isto devia-se à ilusão. Então é a maia de uma alma condicionada a pensar que uma personalidade do calibre transcendental de Mahaprabhu está no mesmo nível que ela, né? Somos todos a mesma coisa, somos todos uma coisa só, né? Esse é um discurso muito comum no mundo contemporâneo. Somos todos uma coisa só. E nós percebemos mesmo na Sangha mundial de Vaishnavas e Vaishnavis, percebemos às vezes sintomas desta, vamos dizer assim, dessa contaminação filosófico-existencial. Somos todos a mesma coisa. Podemos falar um do outro na maior tranquilidade, qualquer coisa podemos criticar, podemos desrespeitar, né? Então, assim, isso é Mayavada.
Dekhile na dekhitari bahimukha jana, shunahasi sarvabhama, balila vachana. Uma pessoa influenciada pela energia externa chama-se bahimukha jana. Bahimukha, não antarmukha, bahimukha. É uma pessoa mundana, uma pessoa cujo rosto, mukha, está voltado para fora e não para dentro, para a energia interna de Krishna. Pois, a despeito de sua percepção, não pode entender a verdadeira substância. Percebe alguma coisa, mas o que ela percebe é a sombra. Ao ouvir Gopinath Acharya dizer isto, Sarvabhauma Bhattacharya sorriu e começou a falar o seguinte. Aí Prabhupada comenta: quem não tem um coração limpo não pode despertar a natureza transcendental no serviço devocional. Como se afirma na Gita, Yesham Toatanta Gatam Papam Jananam Punya Karmanam Tedwanda Moha Vinir Mukta Bhajante Mam Dridavrata. Aqueles que agiram piedosamente em vidas anteriores e nesta vida, cujas ações pecaminosas foram totalmente erradicadas e que se livraram da dualidade da ilusão, ocupam-se em meu serviço com determinação. Bhajante Mam Dridavrata. Eles fazem um voto firme, né? Dridavrata. E eles, por isso, Bhajante Mam, adoram a mim, diz Krishna. E por quê? Porque eles, Jananam Punya Karmanam, eles agiram piedosamente, eles fizeram Punya Karma, Jananam, plural de uma vida, várias vidas. E também Tedwanda Moha Nirmukta Yesham Toatanta Gatam Papam. E também as suas ações pecaminosas foram totalmente erradicadas. E daí, por seu Papa Karma Pala, pelos frutos das suas ações pecaminosas serem totalmente erradicados, elas se livraram da Dvanda Moha, a dualidade da ilusão. Quando alguém está realmente ocupado em serviço devocional puro, subentende-se que já se libertou de todas as reações de atividades pecaminosas. Em outras palavras, deve-se entender que os devotos já são livres do pecado. Uma pessoa pecaminosa, um canalha, um duskriti, não pode ocupar-se em serviço devocional, tampouco pode alguém ocupar-se em serviço devocional baseado simplesmente em especulação acadêmica. É preciso esperar pela misericórdia do Senhor a fim de prestar serviço devocional puro. Prabhupada Ki Jai. Ista gosti vichara kore nakari harosha shastra drishti korre kichu na laiha dosha. Então aqui Bhattacharya diz: estamos apenas discutindo entre amigos e considerando os pontos mencionados nas escrituras. Não fique zangado. Simplesmente falo com base nos Shastras. Por favor, não fiques ofendido. Mahabhagavata Hoya Chaitanya Gosai Ekali Kali Vishnura Avataranai. De certo que Shri Chaitanya Prabhu é um devoto grandioso e incomum, mas não podemos aceitá-lo como uma encarnação do Senhor Vishnu, pois segundo os Shastras, não há encarnação nesta era de Kali. Olha só, ele deu um pramana aqui, deu uma evidência, né? Importante. Na era de Kali. Kali Kali Namarupa Krishna Avatar. Esse versinho do Chaitanya Charitamrita diz: Kali Kali Namarupa Krishna Avatar. Que Kali Kali, na era de Kali, Namarupa, a forma do Nama, é o avatar de Krishna. Então vamos ver agora como ele vai continuar expondo a Shastra para defender o seu ponto de vista. Ataeva te yuga kori kahi Vishnu nama Kali yuga avatara nahi Shastra Jnana. Outro nome do Senhor Vishnu é Triyuga, pois não há encarnação do Senhor Vishnu em Kali Yuga. Na verdade, este é o veredito das escrituras reveladas. A Srila Prabhupada vai fazer um comentário importante. A suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, é conhecido como Triyuga, significando que ele se manifesta em 3 yugas. Contudo, isto significa que na era de Kali o Senhor não aparece diretamente, mas sim disfarçado,
Confirma-se isto no Srimad Bhagavatam. Itam Ditya Gishdeva Jashavatarai Lokan Vibhayavaya Siddham Si Jagat Pratipan Dharman Mahapurusha Pasha Yuga Nuvritam Chanakalo Yadabhavasti Yugotha Satam. Meu Senhor, matais todos os inimigos do mundo ao assumirdes vossas múltiplas encarnações em famílias de homens, animais, semideuses, vishis, seres aquáticos e assim por diante. Deste modo, iluminais os mundos com conhecimento transcendental. Na era de Kali, ó Mahapurusha, às vezes apareceis numa encarnação disfarçada, portanto sois conhecido como Triyuga, aquele que só aparece em 3 yugas. Então, Shastra Srimad Bhagavatam. Srila Sridhara Swami também confirma que o Senhor Vishnu aparece na era de Kali, mas não age como o faz em outras eras. O Senhor Vishnu encarna com 2 objetivos: Paritranaya Sadhanam Vinashaya Chadushkritam. Isto é, ele vem para ocupar-se em passatempos com seus devotos e para aniquilar os demônios. Estes objetivos são visíveis na Satya, na Treta e na Dwapara Yugas, mas na Kali Yuga o Senhor aparece disfarçado. Ele protege os fiéis sem matar os demônios diretamente. Como o Senhor não é percebido de forma direta em Kali Yuga, mas é conhecido diretamente nas outras 3 yugas, seu nome é Triyuga. Então, assim, só um Vaishnava pode, lendo Shastra, chegar à conclusão perfeita. Né? Shunya Acharya Kori Duki Ranya Mani Shastra Gya Kariya Tumi Kara Abhimani. Ao ouvir isto, Gopinath Acharya ficou muito triste. Ele disse ao Bhattacharya: consideras-te a ti mesmo como o conhecedor de todas as escrituras védicas. Bhagavat Bharata Dui Shastrera Pradhana Sei Dui Granta Vaki Nahi Avadana. O Srimad Bhagavatam e o Mahabharata são as 2 escrituras védicas mais importantes, mas não prestaste atenção às suas afirmações. Srimad Bhagavatam e Mahabharata. Sei Dui Korri Kalita Shakshat Avatara Tumi Kaha Kalita Nahi Vishnura Prachara. O Srimad Bhagavatam e o Mahabharata afirmam que o Senhor aparece diretamente, mas tu dizes que nesta era não há qualquer manifestação ou encarnação do Senhor Vishnu. Então agora, Gopinath Acharya. Kali Yuga Lila Avatara Nakari Bhagavan Ataeva Triyuga Kari Kahitara Nam. Nesta era de Kali, não há Lila Avatara da Suprema Personalidade de Deus, logo ele é conhecido como Triyuga. Este é um de seus santos nomes. Então, Kali Yuga Lila Avatara Nakari Bhagavan. Então, Bhagavan não aparece como Lila Purushottama em Kali Yuga. Ele aparece como Lila Purushottama em Dwapara Yuga. Por isso, ele é chamado Triyuga. Então, Prabhupada vai fazer um comentário muito suculento, como sempre. Ele diz que Lila Avatar é uma encarnação do Senhor que realiza variadas atividades sem fazer qualquer esforço especial. Né? Lila Avatar. Realiza sempre passatempos, um após o outro, todos plenos de prazer transcendental, e tais passatempos são inteiramente controlados pela Pessoa Suprema. Esses passatempos da Pessoa Suprema é totalmente independente de todos os outros. Enquanto ensinava a Sanatana Goswami Pad, Shri Chaitanya Prabhu frisou que não se pode contar o número de Lila Avataras. Lila Avatar Krishnera Nayaya Ganana Pradana Kariya Kahi Digdarashana Nayaya Ganana. Contudo, disse o Senhor a Sanatana, vou enumerar os principais Lila Avataras. Olha só, Chaitanya Charitamrita. Conhecimento, Chaitanya Charitamrita. Né? Matsya Kurma Raghunatha Nishinha Vamana Varahadi Lekaryara Nayaya Ganana. Assim, ele enumerou as encarnações do Senhor, incluindo Matsya, a encarnação de peixe, Kurma, a tartaruga, o Senhor Ramchanda, Nishinha Deva, Vamana Deva e Varaha, a encarnação de Javali. Portanto, são inúmeros os Lila Avataras e todos eles manifestam passatempos maravilhosos.
o Senhor Varaha, a encarnação de Javali, soergueu todo o planeta Terra das profundezas do oceano Garbhodaka. A encarnação de Tartaruga, o Senhor Kurma, tornou-se um pivô para a emulsificação de todo o mar, e o Senhor Nrsimhadeva apareceu como metade homem e metade leão. Estes são alguns dos aspectos maravilhosos e incomuns dos Lila Avataras. Em seu livro Lago Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami enumera os seguintes 25 Lila Avataras. Chatusan, que são os 4 Kumaras, Narada, Varaha, Matsya, Jagya, Naranarayana, Kapila, Dattatreya, Hayashisha, Ahamsa, Prishnigarbha, Rishabha, Prito, Nishinha, Kurma, Dhanvantari, Mohini, Vamana, Parashurama, Raghavendra, Vyas, Balaram, Krishna, Buda e Kalki. Oi? Não se menciona Chaitanya Prabhu como um Lila Avatar, porque ele é uma encarnação disfarçada, Chana Avatar. Nesta era de Kali, não há Lila Avataras, mas há uma encarnação do Senhor manifesta no corpo de Chaitanya Prabhu. Explica-se isto no Srimad Bhagavatam. Prabhuji, Oi. Sobre esse assunto, Uhum. eu li nos livros de Gurudeva que em Kali Yuga, em cada dia de Brahma, o Senhor Krishna Chaitanya aparece. E quando não é ele, é uma manifestação de Vishnu chamada Gaura Narayana. E esse Gaura Narayana, ele também é uma manifestação escondida de Vishnu e Kali Yuga? Não, pelo que eu também me lembro de ter lido essa explicação bem secreta, né, bem confidencial, mas pelo que eu me lembre, Gaura Narayana aparece como vamos dizer assim, a manifestação do Senhor Chaitanya para todas as outras Kali Yugas que não são Danya Kali Yuga. Então esse Gaura Narayana também é Chana Avatar. Só que ele não, como ele é uma manifestação de Mahaprabhu e não o próprio Mahaprabhu, ele não aparece para distribuir Prema Nama Sankirtana. Acompanha isso? Então ele seria também Chana Avatar, né? Porque assim, ele é chamado Triyuga, né? Gaura Narayana é chamado de Triyuga, Chaitanya é chamado de Triyuga, Krishna é chamado de Triyuga, né? Então, como ele é chamado de Triyuga, ele vai aparecer em Kali Yuga como esse Chana Avatar. Só que na Kali Yuga, que não é Danya Kali Yuga, ele vai ser uma manifestação Vishnu de Mahaprabhu. Deu para acompanhar? Tranquilo, Tá. perfeito. Pratyuge Korena Krishna Yuga Avatar Tarka Nista Hridaya Tomara Nahika Vichara. Aí Gopinathacharya prosseguiu: de certo que há uma encarnação em cada era, e tal encarnação chama-se Yuga Avatar. Aí esse é outro detalhe, né? Que vem também ajudar a responder sua pergunta de uma forma mais completa. Porém, teu coração ficou tão endurecido por lógica e argumentos que não podes considerar todos estes fatos, né? Yuga Avatar. Então, Gaura Narayana, Mahaprabhu, né? Ou o próprio Chaitanya Prabhu, eles também são conhecidos como Yuga Avatar. Né? Você tem Lila Avatar, Yuga Avatar, Guna Avatar, Manvantara Avatar, né? Que outros? Purusha Avatar. Então são todas manifestações de Krishna ou de Mahaprabhu que aparecem neste mundo para cumprir propósitos específicos, né? Asanvarna strayohyasya grinato nuyugam tanuhu shukloraktas tatapita idanim krishnatam gataha. Então aqui Gopinathacharya, ele está citando um verso do 10º canto, é o 8º capítulo do Bhagavatam, falado por Garga Muni. Ele fala assim:
No passado, teu filho teve corpos de 3 cores diferentes, de acordo com a era. Estas cores foram branca, vermelha e amarela. Nesta era, Dwapara Yuga, ele aceitou um corpo moreno. Então, Garga Muni. Porque ele aqui estava fazendo a... como é que chama? Karana. Esqueci aquela nome, a expressão em sânscrito para a cerimônia de dar o nome. Você se lembra? Nama Samskara. Nama Samskara. Existem 10 samskaras principais, certo? O termo samskara, ele vai se referir às impressões mentais, mas também vai se referir a cerimônias purificatórias pelas quais o ser humano passa ao longo da vida, desde o momento do nascimento, na verdade antes do nascimento, no momento da concepção, depois o momento do nascimento, em seguida o Nama Samskara, né, que é a cerimônia em que o astrólogo, o guru da família, ele vem e dá um nome para aquela criança, segundo as características que ele identifica no mapa astrológico, né? E aí depois tem a cerimônia de Diksha Samskara também, né? Tem a cerimônia de receber a investidura do cordão sagrado, né? Ou a cerimônia da investidura do cordão sagrado. Depois tem a cerimônia de casamento, né? Esqueci o nome agora da cerimônia de casamento. Aquela anterior que recebe grãos, a Garbhadana, né, Prabhu? A Garbhadana Samskara é quando há a concepção. A de grãos, a cerimônia de grãos, que eu pulei, né, chama-se Anaprasana Samskara. Anaprasana. Porque Ana, com 2 N's, né, significa cereais de grãos. Então, o sadhu ou o guru dão na boquinha do bebê aos 6 meses o primeiro cereal, né? Dá para ser, você está tendo um barulho no seu cantinho aí. Enfim, aqui Prabhupada continua dizendo assim: Garga Muni falou esse verso do Srimad Bhagavatam ao realizar os rituais da cerimônia de dar o nome ao Senhor Krishna. Ele afirma que as encarnações do Senhor em outras eras foram branca, vermelha e amarela. Esta cor amarela refere-se a Shri Chaitanya Mahaprabhu, cuja tez era amarelada. Isto confirma que nas Kali Yugas passadas, o Senhor também encarnara num corpo que era de tez amarela. Compreende-se que o Senhor encarna sob diferentes cores para as diferentes yugas, Satya, Treta, Dwapara e Kali. Aceitando a cor amarela, que é Pita, você tem Pita, que é pai, e Pita, que é amarelo. Pitambara, né? Que é a veste amarela de Krishna. Aceitando a cor amarela, Pita, bem como outras características, o Senhor encarnou como Shri Chaitanya Prabhu. Este é o veredito de todas as autoridades védicas. Iti Dwapara Urvisha Stuvanti Jagadishwaram Nana Tantra Vidhanina Kalavapi Tatashvino. Na era de Kali, bem como em Dwapara Yuga, as pessoas oferecem orações à Suprema Personalidade de Deus com diversos mantras e observam os princípios regulativos dos textos védicos suplementares. Agora, por favor, ouve-me sobre isto. Então, esse é um verso do Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo 5, verso 31. Que é anterior a um verso muito importante que o nosso inteligentíssimo Gopinathacharya vai citar em seguida. Primeiro ele vai dizer que na era de Kali, bem como em Dwapara Yuga, as pessoas oferecem orações à Suprema Personalidade de Deus com diversos mantras, né? Porque Kirtan é o processo para a era de Kali especialmente, né? E observam os princípios regulativos dos textos védicos suplementares. Aí agora ele vai citar depois desse primeiro verso vai citar um segundo verso na sequência, também do 11º canto, e depois ele vai citar um verso do Mahabharata. Ele diz assim:
Krishnavanam Tushar Krishnam Sangopangashta Parshadam Jagai Sankitana Prayai Yajanti Risumeda Shaha. Nesta era de Kali, aqueles que são inteligentes realizam o canto congregacional do Mahamantra Hare Krishna, adorando a suprema personalidade de Deus, que aparece nesta era sempre descrevendo as glórias de Krishna. Esta encarnação é de tez amarela e vive na companhia de suas expansões plenárias, tais como Shri Nityananda Prabhu, e de suas expansões pessoais, tais como Gadadhara, bem como de seus devotos e companheiros, tais como Swarupa Damodara. Então, comentário de Prabhupada Maharaj Ki Jai, Shri Jiva Goswami Pada explica este verso do Srimad Bhagavatam em seu Krama Sandarbha, conforme citação de Srila Bhaktivinoda Thakur, com relação à explicação do Adi Lila, terceiro capítulo, verso 51. Então, para localizarmos pormenores dessa explicação belíssima de Jiva Goswami Pada, podemos ver o significado Bhaktivedanta ao verso 5.1 do terceiro capítulo do Adi Lila. Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanam Gadi Sanyasa Kritchama Shanto Vista Shanti Parayanaha. O Senhor, na encarnação de Gora Sunda, tem uma tez dourada. Na verdade, todo o seu corpo, que é muito bem constituído, é como o ouro derretido. Suvarna Varno. Ele tem todo o corpo untado com polpa de sândalo. Varangas Chandanam Gadi. Todos os membros do seu corpo untados com polpa de sândalo. Sannyas Krit Shama Santo. Ele aceitará a quarta ordem de vida espiritual e será muito autocontrolado. Shanto. Shama Santo. Anista Shanti Parayana. Ele distinguir-se-á dos sannyasis mayavadis por estar fixo em serviço devocional e propagar o movimento de Sankirtana. Este é Mahaprabhu. E esse é um verso do Mahabharata. Então agora o próximo verso. Tomara agi eta katara nahi prayojana. Ushara bhumite yena bijera ropana. Aí Gopinatacharya diz: não adianta citar tanta evidência dos Shastras, pois és um especulador muito seco. Não há necessidade de semear em terra estéril. Tomara uparitana kripa yabidhabe esaba siddhanta tabe tumiha kahibe. Então Gopinatacharya está, pela misericórdia de Mahaprabhu, está dando sua misericórdia ao seu cunhado Satvabhama Bhattacharya. Quando o Senhor ficar satisfeito contigo, também compreenderás estas conclusões e citarás os Shastras. Né? Bhakti Shastra. Então, quando Krishna dá misericórdia, quando Mahaprabhu dá misericórdia de verdade para o seu devoto, aí ele vai citar Bhakti Shastra. Né? Nana Shastra Vicharanaika Nipunosa Dharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Vanderupa Sanatano Raghujagoshi Jiva Gopalako. Né? Como isso também fica evidenciado, fica provado nesta belíssima canção de Srinivasacharya aos seus Gurudevas, os 6 Goswamis, que ele diz que eles Nana Shastra Vicharanaika Nipunosa Dharma Samstapako, que eles, por serem exímios transcendentalistas, eles foram como abelhinhas e colheram a essência de todos os Shastras, Nana Shastra. Né? Porque para eles não interessa Tamasika Shastra, Rajasika Shastra, Sattvika Shastra. Né? Shastras para as pessoas que estão no modo da ignorância, Shastras que estão para as pessoas que estão no modo da paixão, e Shastras que estão para as pessoas que estão no modo da ignorância, da bondade, não interessa para eles. Né? Eles não querem enganar as pessoas. Né? Então, por isso que aqui Gopinatacharya diz que quando o Senhor ficar satisfeito contigo, também compreenderás estas conclusões e citarás Shastras. Tomara-se Eishisha Korre Sukutarka Nanavada Vihara Kidosha E Mayara Prashada. Os falsos argumentos e filosóficos malabarismos de palavras de teus discípulos não são culpa deles.
eles simplesmente receberam a bênção da filosofia Mayavada. Contaminação, né? Ya chaktayo vadatam vajinam vai vivada samvada bhuvavanti kurvanti chaisham muhuratma moham tasmai namo nanta gunaya bhumne. Ofereço minha respeitosa reverência à Suprema Personalidade de Deus, que é plena de qualidades ilimitadas e cujas diferentes potências provocam acordo e desacordo entre disputadores. Assim, a energia ilusória continuamente encobre a autorrealização de ambos os contendores. Isto é do Srimad Bhagavatam, canto 6º, capítulo 4º, verso 31. Bem interessante, né? Que ele está oferecendo respeitosas reverências a Krishna, Vishnu, que é pleno de qualidades ilimitadas. Guna Nidhi, né? Esse é o nome de Krishna, Guna Nidhi, que ele é um oceano de boas qualidades. Yachaktayo vadatam vajinam vai vivada samvada bhuvu bhavanti. E ele tem diferentes shaktis. E essas shaktis provocam acordo e desacordo entre disputadores ou aqueles que gostam de debater. E desta maneira a energia ilusória continuamente encobre a autorrealização de ambas as partes, de ambos os debatedores, os contendores. Yuktam chasanti sarvatra vashanti brahmanayata mayam madhyam udgrihya vadatam kinudurgatam. Em quase todos os casos, tudo o que os brahmanas eruditos falam é aceito. Nada é impossível para quem se refugia em minha energia ilusória e fala sob a influência dela. Olha só que verso interessante do Bhagavatam. Em quase todos os casos, tudo o que os brahmanas eruditos falam é aceito. Nada é impossível para quem se refugia em minha energia ilusória e fala sob a influência dela. Então aqui Krishna está falando pessoalmente. Canto 11º, capítulo 22, verso 4. Krishna aqui explica que sua Maya, sua energia ilusória, pode fazer o impossível. Tal é o poder da energia ilusória. Em muitos casos, os especuladores filosóficos encobrem a verdade real e ousadamente estabelecem teorias falsas. Nos tempos antigos, filósofos como Kapila, Gautama, Jaimini, Kanada e brahmanas semelhantes propuseram teorias filosóficas inúteis. E nos dias modernos, os ditos cientistas estão estabelecendo muitas teorias falsas sobre a criação, apoiados em argumentos aparentemente lógicos. Tudo isto deve-se à influência da energia ilusória do Senhor Supremo. Portanto, às vezes, a energia ilusória parece correta, pois emana do correto Supremo. Olha que fantástico. A fim de evitar a tão desnorteante influência ilusória, devemos aceitar as palavras da Suprema Personalidade de Deus como elas são. Só então poderemos escapar da influência da energia ilusória. A Brida, né, como Srila Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj explica, que você, quando estuda Shastra na companhia do Sadhu Guru, do Vaishnava, você deve entender que Shastra é a Brida. Ele fala diretamente e não sob a forma de parábolas ou indiretamente. Aqueles que começam a descobrir significados indiretos para o Shastra, eles são aqueles que estão iludidos pela energia ilusória de Krishna. E eles, quando falarem, eles serão aceitos pelas pessoas que também estão iludidas pela energia ilusória de Krishna. Como Prabhupada citava aquele verso que fala do cego que está agindo como guia de outros cegos. Então eles estão fadados a cair na sarjeta, né? Então devemos aceitar as palavras da Suprema Personalidade de Deus como elas são. E Prabhupada também tem uma afirmação muito popular
entre os Vaishnavas e Vaishnavis do mundo inteiro, que dizia que aceitar a consciência de Krishna é mais ou menos declarar guerra contra Maya. Então, se você está declarando guerra contra Maya, mas se Krishna diz na Gita que Maya, embora ela seja a energia externa e você faça parte da energia interna de Krishna, você está numa posição de desconforto, né? Uma posição de, como se diz, de desvantagem. Então, como é que você vai fazer para declarar guerra a Maya? Né? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para declararmos guerra a Maya? Então, qual é a estratégia? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A gente deve cantar esse Maha Mantra, que é a arma poderosa que Mahaprabhu traz e que tem a capacidade de cortar o véu de Maya. Né? Trinada pisu nityana tarura pisa hishnuna amanina manandena kitaniya sadahari. E Mahaprabhu também diz assim, como você vai fazer para cantar o santo nome? Que atitude você deve ter ao cantar o santo nome? Então você pode estar declarando guerra a Maya, tudo bem. Aí você vai ser humilde. Quando ela te atacar, você vai ser humilde. Né? Quando ela te atacar, você vai ser tolerante. E quando ela te atacar, você vai respeitá-la. Maya Devi. Né? E você não vai querer que ela o respeite. Né? Então, se alguém pensa que pode declarar guerra a Maya sendo arrogante, fanático, sectário, aproveitador, enganador, então essa pessoa, Shri Chaitanya Charitamrita. Né? Como essa pessoa é conhecida? Ela é conhecida como Kali Chela, conhecida como um discípulo de Kali Maharaj que se infiltra na comunidade Vaishnava e veste dhoti, sari, usa tilak, né? Mas está sendo apenas um agente de Kali Maharaj. Né? Então, Tabe Bhattacharya Kahi Yaha Gosairastani Amara Namigana Sahitakara Nimantrani. Após ouvir isto de Gopinathacharya, Sarvabhauma Bhattacharya disse: primeiro vai ao local onde está hospedado Shri Chaitanya Prabhu e convida-o com seus companheiros. Convida-o em meu nome. Prashada Yanitari Karaha Age Bhiksha Pashad Asi Amari Karaiha Shiksha. Leva Jagannath Prashada e primeiro podes dá-la a Chaitanya Mahaprabhu e a seus companheiros, a seus parishadas. Depois disso, volta aqui e dá-me boas lições. Então, dá para perceber que ele ainda não deu o braço a torcer, né? Mas aí que Krishna Das Kaviraj vai esclarecer algo muito importante. Acharya Bhagini Pati Shalaka Bhattacharya Nindastuti Hasya Shiksha Korana Acharya. Acharya Bhagini Pati, ele, Gopinathacharya, era cunhado de Sarvabhauma. Ele era Bhagini Pati, ele era o irmão da Bhagini. Bhai, Guru Bhagini. Né? Então ele era Guru, ele era Bhagini Pati. Só um minutinho. Só um minutinho, tá?
Bhaginipati. Então ele diz aqui, Gopinath Acharya era cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya. Portanto, o relacionamento deles, às vezes, deles era muito doce e íntimo. Né? Eles eram como Bahia, como irmãos. Em tais circunstâncias, Gopinath Acharya ensinava-o, às vezes blasfemando o cunhado, outras vezes elogiando e outras rindo dele. Isto sucedia desde algum tempo. Acharyera Siddhante Mukundera Hoila Santosh Bhattacharyarera Vakya Mane Hoila Dukarosh. Srila Mukunda Datta sentiu-se muito satisfeito ao ouvir as afirmações conclusivas de Gopinath Acharya, mas ficou muito triste e aborrecido ao ouvir as afirmações apresentadas por Sarvabhauma Bhattacharya. Então Mukunda Datta já não tinha o mesmo relacionamento com Sarvabhauma Bhattacharya que Gopinath Acharya. Né? Gosaira Stani Acharya Koila Agamana Bhattacharya Renametanya Koila Nimantrana. De acordo com as instruções de Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinath Acharya foi até Chaitanya Prabhu e convidou-o em nome do Bhattacharya. Mukunda Sahita Kori Bhattacharya Katha Bhattacharya Ninda Kori Mani Panya Vyatha. As afirmações do Bhattacharya foram discutidas perante Shri Chaitanya Mahaprabhu. Gopinath Acharya e Mukunda Datta desaprovaram as afirmações do Bhattacharya, pois estas causavam-lhes aflição mental. Shuni Mahaprabhu Kori Oite Matkaha Ama Prati Bhattacharya Hoya Anugraha. Ao ouvir isto, Shri Chaitanya Prabhu disse: não faleis desta maneira. Sarvabhauma Bhattacharya tem mostrado grande afeição e misericórdia para comigo. Olha que fantástico, hein? Que ensinamento primoroso. Uma joia, uma pérola suprema, né? Da mesma forma que Gurudeva, os devotos, Gurudeva estava na sua lila nesse mundo material, e alguns devotos sem conhecimento vivenciado de fato, sem ter experiência verdadeira do que seja a transcendência, ousaram criticá-lo. Mas se ele ouvia algum discípulo criticando esses devotos, ele falava assim: não falem deles dessa maneira. Vocês não critiquem nem aqueles que são criticáveis. Imagina criticar os que não são criticáveis, né? Então esse é um ensinamento muito importante. Vida espiritual é um caminho super duper sublime, e a gente precisa estar sempre com a atenção muito acesa, de maneira que muitas coisas que brotam na nossa consciência devido aos anatas, as contaminações tipo luxúria, raiva, cobiça, inveja, loucura, ilusão, as ofensas, as reações de ofensas cometidas em vidas anteriores, assim por diante. Então a gente tem que tomar esse cuidado extremo para que essas manifestações na mente não se externem através da palavra, através dos atos, né? Muito importante. Amara Sannyasa Dharma Chahena Rakite Vatsalya Karuna Korena Kidosha Ihati. Aí Mahaprabhu fala assim: por afeição paterna comigo, porque vocês se lembram que a gente leu antes que Sarvabhauma Bhattacharya era como tio de Mahaprabhu, porque ele era amigo de Nilambara Chakravarti, o avô de Mahaprabhu. Então, por afeição paterna para comigo, ele quer proteger-me e certificar-se de que eu sigo os princípios regulativos de um sannyasi. Que mal há nisto? Olha só que fantástico. Aradina Mahaprabhu Bhattacharya Sani Anande Korila Jagannatha Darashani. Na manhã seguinte, Shri Chaitanya Prabhu e Sarvabhauma Bhattacharya visitaram juntos o templo do Senhor Jagannatha. Ambos estavam bem-humorados. Então, assim, a gente percebe também, muito importante, esse Siddhanta, né? Esse Rasa Siddhanta, de acordo com o nível de acordo com o plano existencial em que determinado ser está,
Então ele vai ter uma maneira de ver o mundo, né? Assim, que a gente pode comparar com o Sol, né? O Sol, para ele, tudo é interessante, porque ele evapora da mesma forma que ele evapora a água pura do mar e dos rios, ele evapora a urina que a vaquinha faz, não, que também é pura, desculpe, elimina a urina da vaquinha também é pura, mas ele evapora a urina que as pessoas às vezes fazem no campo, né? Ele evapora as águas contaminadas dos esgotos, de alguns charcos, né? Ele faz da mesma maneira, porque ele é o Sol, ele é supremo, né? Por isso ele nunca se deixa contaminar, nada pode contaminá-lo, né? Então aqui Mahaprabhu, ele está assim, de uma maneira tão humilde, está demonstrando a sua transcendência, né? Bhattacharya Sangye Tanra Mandirayola Prabhura Asanadia Apane Vashila. Ao entrarem no templo, Sarvabhauma Bhattacharya ofereceu um assento a Chaitanya Mahaprabhu, ao passo que ele próprio sentou-se no chão, prestando o seu devido respeito que merece um sannyasi. Vedanta Padaititabi Aramba Korila Sneha Bhakti Kori Kichu Prabhure Kohila. Então começou a instruir o Senhor Chaitanya Mahaprabhu sobre a filosofia Vedanta. Então estavam sentados no templo e ele começou a instruir Mahaprabhu sobre Vedanta. Vedanta Katha. E com afeição e devoção falou o seguinte ao Senhor. Então, Prabhupada diz, o Vedanta Sutra, ou Brahma Sutra, escrito por Srila Vyasadeva, é um livro estudado por todos os estudantes espirituais avançados, especialmente pelos sannyasis de todas as comunidades religiosas, de todas as sampradayas. Os sannyasis devem ler o Vedanta Sutra para estabelecer suas conclusões finais a respeito do conhecimento védico. Aqui, naturalmente, o Vedanta mencionado é o comentário de Shankaracharya, conhecido como Shariraka Bhashya. Sarvabhauma Bhattacharya pretendia converter Chaitanya Mahaprabhu, que era sannyasi Vaishnava, em sannyasi Mayavadi. Portanto, fez aquele arranjo para instruí-lo sobre o Vedanta Sutra, segundo o comentário Shariraka de Shankaracharya. Todos os sannyasis da Shankara Sampradaya absorvem-se seriamente no estudo do Vedanta Sutra com o comentário Shariraka Bhashya. Disse que Vedanta Vakyeshu Sadaramanta. Prabhupada termina o seu comentário dizendo esse verso: Vedanta Vakyeshu Sadaramanta. Deve-se sempre mergulhar nos estudos do Vedanta Sutra. Pratique. Fala. Só para uma dúvida que eu tenho, queria ver se o senhor conseguia solucionar. O Vedanta e o Vedanta Sutra. O Vedanta é algo mais genérico, significam vários livros dos Vedas, e o Vedanta Sutra é um dos livros do Vedanta. Como é que é o correto para ver? O Vedanta é um termo que significa a conclusão dos Vedas, né? Certo? Vedanta quer dizer a conclusão dos Vedas. Então, assim, o Vedanta, a conclusão dos Vedas, está na Gita, está no Mahabharata, está no Brihad Bhagavatamrita, está em todos os textos sagrados dos Goswamis, de todos os Gaudiya Vaishnavas. Todos eles apresentam o Vedanta perfeito. Mas o Vedanta Sutra é um texto sagrado que foi escrito por Srila Vyasadeva, por ele considerar que os 4 Vedas seriam difíceis de ser entendidos pelas pessoas em geral. Então ele escreve Vedanta Sutra. Janmadhyasya Jataha, né? Esse é o primeiro verso, se eu não me engano, né? Ananda Maya Bhyashat. Então o Vedanta Sutra é esse mesmo Vedanta que é a conclusão perfeita dos Vedas, embutida, incluída em todos os Bhakti Shastras. Esse Vedanta Sutra é o mesmo Vedanta apresentado como aforismos, né? Como afirmações sintéticas, né? Deu para acompanhar? Então, Vedanta Sutra é Shastra, e Vedanta é um conceito segundo o qual
você tem a conclusão, o anta, a conclusão perfeita, a conclusão máxima do conhecimento védico. Né? Por isso que Srila Prabhupada chama-se Bhakti Siddhanta, né? Porque ele tem a conclusão perfeita sobre Bhakti. E Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami, Bhakti Vedanta, né? Ele tem a conclusão perfeita sobre os Bhakti Vedas, né? Então Bhakti Vedanta e Bhakti Siddhanta são sinônimos, né? Bhakti Vedas são os Bhakti Shastras. Deu para acompanhar? Prabhuji? Deu para entender? Haribol. Perfeito, Prabhuji, perfeito. Vedanta. Né? Como a gente fala Siddhanta, a gente fala muito Siddhanta, né? Siddhanta é Vedanta, né? É sinônimo também, porque o Vedanta é a conclusão dos textos sagrados. E Siddhanta é a conclusão dos textos sagrados na expressão em que a palavra Siddha, que quer dizer perfeito, é incluída. Então, Bhakti Vedanta, Bhakti Siddhanta, Tattva Siddhanta, Tattva Vedanta, né? Então são sinônimos, né? Sânscrito é um idioma perfeito, né? Por isso chama-se Samskrita, né? Samskrita, a escrita perfeita. Vyasadeva, né? Ele não só recebe de nada Rishi, conhecimento perfeito, Veda Shastra, né? Mas ele também compila, ele decodifica esse Vedanta Shastra, esse Veda Shastra como Samskrita, Devanagari, né? E aí ele, com a ajuda de Ganesh, ele vai recitando todos os Vedas, Puranas, Upanishads em transe místico pela misericórdia de Narada Muni, e Ganesha vai com a sua mãozinha de lótus, uma canetinha super mística, ele vai escrevendo, né, Chaturveda, né, Triveda, vai escrevendo todo esse conhecimento e o coloca na forma escrita, né, no prelúdio de Kali Yuga, né? Então isso é a misericórdia infinita de Srila Vyasadeva, né? Então agora nós vamos terminar, já passou um pouco do tempo. Agradeço a sua presença e a sua misericórdia, e à noite hoje nós temos, como sempre, Mana Shiksha. Terça-feira, dia de Marte, nós temos Mana Shiksha. Radhe Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhuji, eu vou desligar, eu vou atender minha filha de Londres, tá? Go Premanandi, Tanda Vatpana.